Quando a gente vê uma questão dessas, a gente dá vontade de pegar um indivíduo que faz uma prova dessas e encher de supapo, tá? Porque eu tenho um cartoon, né? Mais um cartoon fofinho, né? E o cartoon tá em inglês. Horas. E agora? O que a gente faz? Além de a gente, né, ter que interpretar um texto, a gente tem que interpretar um texto em um cartoon. Quer dizer, não tem nenhum benefício assim de ser um cartoon, porque são dois moleques andando no meio da rua não, numa calçada. Estou certinho, estou na calçada, mas tipo, não tem nenhuma pista visual além disso, além do fato de serem dois moleques andando por uma calçada. E aí? E aí temos um big de um texto para, né, que um dos moleques está falando para o outro. E é isso aí. Lide com isso, né? Pessoal do Instagram, essa prova é de 2018, tá? Questão 2 da prova de 2018. Se vocês estiverem, né, muito interessados, vocês têm duas opções. Ou vocês vêm para o YouTube, ou vocês vão atrás da prova. Já falei, lá no portal do MEC, lá tem todas as provas, vocês acham facinho, inclusive com gabarito. Aqui a gente está fazendo, tentando entender o processo, né? Que a gente usa para entender um texto quando a gente não sabe falar a língua. É possível, sim. Só que a gente precisa de algumas ferramentas, a gente precisa um pouquinho de vivência também, né? Interessante. E aí a gente vem para o texto, eu vou ler, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, when I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Bom, eu não preciso saber ler, eu não preciso, né? E provavelmente quem não sabe inglês, não adiantou nada eu ler, eu só foi para ser metida mesmo, né? Dizer que eu sei ler inglês. Não adiantar nada, não vai resolver nada, não resolver meu problema, não estou entendendo lufas que esse cara está falando. Então a gente vai começar a tentar pistas, né? Que me ajudem aqui. Primeiro, deixa eu ver o que a questão está me pedindo. De repente, a questão nem está me exigindo muita coisa, não. Né? Vamos lá. No cartoon, a crítica está no fato... a gente já sabe que é uma crítica, ó. Meio caminho andado, gente. É sério, meio caminho andado. É uma crítica, tá? A maioria dos cartoons são, na verdade, né? A crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente... Aí, ó, era um moleque mesmo, viu? Eram dois moleques, a gente estava certo. Pelo desenho dá para ver. A sociedade, né, o fato da sociedade exigir do adolescente que A, se aposente prematuramente, B, amadureça precocemente, C, estude aplicadamente, D, se forme rapidamente, ou ouça atentamente. Esse cara era um poeta, né? Pois é, vai entender. Então, não sei porquê, né? Esse mente, não sei porquê esses tantos advérbios, mas é para ficar mais confuso, como se não fosse confuso o suficiente o fato de estar em inglês. Ele ainda precisa colocar, né, um monte de palavra que é igual e assim, que é equivalente em termos morfológicos, né, morfossintáticos, enfim. Tem a mesma função, né? Traduzindo. Ele, não sei, né? Quis ser chato aí. E aí a gente vai precisar realmente entender, né? Então, assim, a gente sabe que é uma crítica e ele está criticando o quê, né? O fato da sociedade exigir uma dessas coisas aí. Que coisa? Aí a gente vai ter que vir no texto mesmo, não vai ter jeito. Então, ó, vamos tentar entender, vamos tentar ver as palavras que a gente já conhece. Ou as palavras transparentes. Vamos matar dois coelhos, né? De uma vez? Aí eu tenho when I was 5, né? Provavelmente a idade, né? Porque está falando adolescente, está falando de passagem do tempo, né? Está falando aposente, madureça, isso aqui a gente está deduzindo. Depois de ter visto tudo isso, e sem uma voz no ouvido de vocês falando igual eu estou agora, dá para vocês deduzirem que esses números aí estão indicando a idade do moleque. Então, when I was 5,
né? Ele já falou assim, quando, né? Não é mais, ele é um adolescente. Então, five tá lá no passado, eu tinha 5 anos. Aí vem aqui, tarará, big boy. Vocês sabem o que é boy, né? Não vem que não tem, que vocês sabem, né? O boy, né? O boy tá lá, esperando você, depois que vocês saírem dessa live. Vocês sabem o que é boy. Então, não mete essa, não. Então, o big também, vocês entendem, big boy, né? Então, é o que todo, né? Todo adulto, né? Chega e fala assim, a criança se machuca, né? Então, acontece alguma coisa, a criança fica lá, né? Sendo criança, e aí vem assim, mas você tem que ser, você é um menininho grande, né? Você tem que ser um rapazinho, não sei o quê. Ou então, quando chega na visita, que não vê há mó tempão, assim, poxa, mas já tá um rapazinho, né? Então, assim, fica todo mundo o tempo todo falando isso. Vocês estão relacionando isso com a vida real? Então, assim, eu só peguei duas coisas aqui, eu não traduzi nada ainda. Então, 5, Big Boy, já evoquei lá a memória lá de trás, daquela tia chata que vem, nossa, mas como tá grande! E aí, é isso, né? Então, todo mundo, né, que você conhece, pelo menos, assim, de adulto, né? Quando você é pequeno, fica falando, tá grandinho, não sei o quê, né? Aí tem uma outra, aí vocês vão vendo que, como os números se repetem, as frases também, elas estão meio que elas têm a mesma ideia, a mesma intenção, mas elas estão numa progressão. Aqui ele já fala, na outra parte ele já fala 10, né? When I was 10. Pausa para respirar. Ai, tá difícil. When I was 10, they told me I should be more mature. Mature. Gente, tô traduzindo. Não tô traduzindo. Eu tô lendo. Que palavra em português te lembra mature? Não lembra, Aline. Você está forçando a barra. Às vezes não lembra mesmo. Mas assim, vamos lá. A gente está falando de idade, está falando, né, de garotão, big boy, tarará. Maduro, né, gente? Mais maduro. Então, 5 anos, todo mundo falava assim, garotão, não sei o quê. 10, mature, quer dizer, 10, né? Você com 10 anos, você não é maduro. Então, o que provavelmente acontecia? Com 10 anos, já tinha aquela exigência, né, para você ser um pouquinho mais maduro, para você amadurecer, né? Então, meio que pode ser isso, né? De novo, eu não tô vendo nada, tem nada, tem uma frase enorme aqui na minha frente, eu não estou traduzindo nada. Estou focando nas palavras-chave, nas palavras transparentes, nas palavras que eu já conheço ou na minha bagagem, né, que eu possa ter. Então, now they say it's time to start acting like an adult. Então, now não tem número. Então, assim, provavelmente no momento em que ele está falando, né? Aí ele está falando, now they say it's time to start acting like an adult. Adult não, né, gente? Adult, gente. Não dá, é fácil, adulto. Então, agora eles são adolescentes e tem um adulto aí no final. Ou seja, agora, né, as pessoas estão dizendo o quê? Tem que ser um adulto, né? Ou pelo menos, né, tem que ser como um adulto, parecer, agir como um adulto, né? Aí vem a parte da piada, né? Que é a parte que você deveria rir se você estivesse entendendo esse texto. Mas aí eu vou fazer você entender, talvez você ache um pouquinho de graça. At this rate, I'll be eligible. Eligible é uma palavra, ela não é um false friend, mas ela é uma palavra que ela tem um outro contexto. Elegível, né? Elegível não de ser eleito, tá? Mas de ter... fugiu agora o termo. É quando você tem direito, né? Alguma coisa, quando tá, né? Tem aquela... Fugiu mesmo, gente, a palavra agora. Não aparece a questão no Instagram, tem que vir para o YouTube, minha gente. Mas isso é de propósito. Quer dizer, não é de propósito, não, é porque eu não sei mesmo mexer em nada no Instagram de compartilhar coisa. Eu estava pegando a câmera, botando aqui e tal, mas aí estava meio que ficando confuso. Aí,
E eu não estou podendo hoje, não, mesmo não. Tem que economizar, já falei, né? Tô poupando neurônios. Aqui eu tenho eligible, né? Como se fosse, né? Ai, gente, fugiu a palavra em português agora, mas enfim. É quando você tem, né, direito. Então, assim, tipo, quando você trabalha durante pelo menos 6 meses, se eu não me engano, se não me falha a memória, e aí você é mandado embora, você é eligible para o auxílio-desemprego, tá? Então, esse eligible, né, é como se você tivesse os requisitos para isso. Então, aí ele fala assim, I'll be eligible. Be, vocês sabem o que é, pelo amor de Deus, que vocês veem isso tem uns 10 anos, sempre veem essa meleca desse verbo to be na escola, bem que não tem. Então, o verbo to be, pelo menos vocês sabem. Mas o verbo to be aqui está no infinitivo e tem um I'll, né, que é o I will, que indica futuro. Então, ele está dizendo, né, no futuro, de tudo isso que ele falou, ou seja, ele provavelmente está fazendo uma dedução, tá? Ele vai ser, né, ele vai ter direito, ele vai ter. Ai, caraca, eu ainda vou lembrar, peraí. A Social Security, Social Security. A gente não tem Social Security aqui. A gente tem o quê? A gente tem INSS, que é o equivalente, tá? Então, Social Security, Seguridade Social. É basicamente a mesma coisa, só que eles não chamam de INSS lá, eles chamam de Social Security, né? Todo mundo que trabalha, na verdade, todo cidadão, né, de lá, estamos falando dos Estados Unidos basicamente, mas acredito que em outros países também funcione assim. Cada um tem a sua versão de um INSS, né? Espera-se, pelo menos é o mínimo. E aí todo cidadão tem, né, um númerozinho, né, que seria equivalente ao nosso CPF, e aí que dá direito a ter direitos, né, a coisas. Então, se você trabalha, você tem direito a princípio, a uma pensão, né, alguma coisa assim do gênero. Só que tem um pulo do gato aí. Não são eles que recolhem, você tem que ir lá e dar, né, fazer a sua contribuição. É como se fosse o carnê aqui, né, o carnê do INSS, aquele laranjinha, né, que a pessoa tem que pegar, comprar, ir lá pagar, guardar, colecionar, fazer aquela pilha, e aí no final, né, depois que trabalhou uns 60 anos, vai lá no INSS e chora, pelo amor de Deus, para se aposentar. Então ele fala, né, do Social Security. I'll be eligible for Social Security before I graduate, gente, graduate, né? Graduar, né? Graduar from high school. High school, vocês sabem também o que é, não vem que eu não tenho. Nem me enrola dizer que não sabe. Então, ele está falando aqui, vou estar, né, em condições de me aposentar, né? Na época que na época não, na verdade é before, é antes. Mas como a gente não sabe, vamos fingir que a gente não sabe isso aqui, então mesmo que seja, né, já seria engraçado se ele falasse isso, né, de tipo, vou poder me aposentar quando eu terminar a escola. Já seria engraçado, né? Aí juntando tudo que a gente falou aqui, tipo, com 5 anos falaram que eu tinha que ser um garotão, né? 10 pediram para eu ser mais maduro. Aí a gente agora estão pedindo para a gente agir como adulto. Tipo, nesse ritmo, quando a gente terminar a escola, a gente vai poder se aposentar. Isso tem sua graça. Tem, tá? O humor deles é meio estranho, mas enfim, já quieto. Então, depois que eu expliquei a piada, acho que fica fácil entender ali as questões, né? O que a sociedade exige do adolescente, no caso? Dos adolescentes em geral, né? Que ele está fazendo ali uma reflexão. Que ele se aposente prematuramente? Que ele amadureça precocemente? Que ele estude aplicadamente? Que ele se forme rapidamente? Ou que ele ouça atentamente? Ouça atentamente. A gente não falou nada de ouvir. Falou, né? Alguém falou alguma coisa, a gente tem que ouvir, mas não, né? Muito específico. Se forme rapidamente? Não, tem formação ali, tem um graduate ali, mas não. Ele vai se graduar na época certa mesmo. Ninguém exigiu dele isso, não. Que ele estude aplicadamente?
Muito menos. Tem nada aqui dizendo. Esse, então, tem nada dizendo isso. E aí ficou: se aposente prematuramente ou amadureça precocemente. Eu falei que a parte do se aposentar é piada, né? É a parte da piada. Ah, mas eu não sei. Tá, então vamos ver a segunda, a letra B. Amadureça precocemente. Não tá pegando muito mais coisa, né? Pegou as três frases, as três primeiras frases, não estão meio que dando a entender isso. Ah, o molequinho lá, pequenininho, agradece. Ah, mas ele tá enorme, tá um garotão. Né? Com 10 anos, o moleque tá lá querendo chutar uma bola, aí vem, olha, você tem que agir de forma mais madura. Tipo, o garoto tem 10 anos, gente. A menina tem 10, vai brincar de boneca, vai, sei lá, vai pintar uma parede. Não, pintar a parede com 10 anos não é demais, né? 5 anos você pinta a parede, mas 10 anos você pinta a parede também, vai ser grafiteiro também, não tem problema não. E aí, com, né, o cara adolescente, querem que o cara haja como adulto. Então, assim, essa parte acho que casa mais, né, com essa letra B, amadureça precocemente. Ou eu tô errada? Acho que sim, né? Faz mais sentido, né? Se aposente prematuramente não foi isso. É ele que está deduzindo, né? Ele que acaba deduzindo no final. Peraí. Então, é a letra B, tá? Lide com isso. É a letra B. Tá? Deixa a coisa internalizar aí, entenda.